Vamos lá. Agora nós vamos para o processo que nós chamamos de processo de fosforilação. Agora, por que esse nome fosforilação? Lembra, gente, olha, para eu formar ATP, esse Pzinho aqui significa fosfato. Então, para eu formar ATP, eu preciso unir um fosfato do ADP. Então, começa a ser formado várias reações químicas de ATPs, de formação de ATPs. Por isso que eu chamo isso de fosforilar, fosforilação. Então, está fosforilando. Toda vez que está unindo ADP mais fosfato, está fosforilando. Então, a cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, tudo isso representa a mesma coisa. Eu tenho o hidrogênio, e aí no momento em que eu tiro o elétron que está altamente carregado desse hidrogênio, eu vou transformar ele num íon. Este íon é um próton, tá bom? Então, lembram disso? Aqui é um próton, e aqui eu tenho os elétrons. Então, eu estou tirando os elétrons deste elemento, então eu vou formar prótons e elétrons. Então, a partir de agora, toda vez que você vê o hidrogênio livre em formato de mais, eu tenho próton, porque ele está eletricamente positivo. E aqui eu vou ter os elétrons livres, eles vão sair deste elemento químico. Então, este elétron que sai, ele vai o quê? Ele é capaz de reduzir outros elementos químicos. Então, lembre-se disso, reações de oxidação e reações de redução. Então, no momento que o elétron se junta aqui desse hidrogênio, este elemento está reduzido. No momento que eu separo este elemento aqui do seu elétron, eu estou oxidando. É isso que está acontecendo. Então, observa lá, ó. Este próton, ele já está sem esse elétron, então ele vai até o final do ciclo para se unir à água. Na união deste elemento com o oxigênio, ele vai produzir água. Mas, para ele poder se unir do oxigênio, ele precisa ter o seu elétron de volta. Mas só que o nosso corpo é um corpo muito esperto. Antes desse elétron se unir novamente desse hidrogênio para formar água, ele começa a retirar a energia deste elétron por várias etapas de cascata, como se fosse uma escada. Então, esse elétron ele fica saltando degraus, e toda vez que ele salta esses degraus, ele vai perdendo energia cinética. Lembra? Tudo que se movimenta é uma energia cinética. E a cada salto que esse elétron dá, descendo essa escada, ele vai liberando energia e essa energia vai ser suficiente para formar várias moléculas de ATPs. Para cada elétron desse que sai, ele vai formar mais ou menos 3 ATPs. Isso é uma lógica, tá? Mas não é importante vocês guardarem isso no momento. Quando tiver a equação grandona, vocês vão ver melhor. Então, é isso que acontece. Olha, nós vamos formar molécula de água, mas primeiro você tem que passar pelos meus colegas, e esses colegas são chamados de citocromos. Esses citocromos, eles funcionam como se fosse degraus de uma escada, ao qual o elétron ele vai pulando, descendo essa escada, e a cada salto que ele dá, ele vai perdendo energia, ele vai se enfraquecendo. Vai, até que ele não tenha mais nenhum tipo de energia, e aí ele se une de novo ao hidrogênio e ao oxigênio e forma a molécula de água. Então, uma molécula de água, ela não tem energia de nada, não tem nem um pouquinho de energia para nenhum tipo de função nossa. Então, ela está ausente de energia. E aí é necessário que aconteça todo outro processo que já é as plantas que vão fazer, para que essas plantas possam energizar de novo esse elétron, e aí depois ele volte para nós, e a gente possa de novo retirar essa energia dela. Então, basicamente, é assim que funciona. Olha lá. Então, tá aqui, olha. Os NADs e os FADs-Hs, eles chegam a essa cadeia de transporte de elétrons, e aí eles liberam, né, os seus hidrogênios e liberam os elétrons. Então, eles ficam livres, olha, NAD+, e FAD. E aí, o que esses caras vão fazer? Eles vão embora. Já fez o trabalho deles. Chegou, jogou o hidrogênio na cadeia respiratória, agora eles vão agora para as outras etapas anteriores, lá para a glicólise,
lá para o ciclo de Krebs e vão pegar mais hidrogênios e trazer de volta para cá. Então, eles ficam o tempo inteiro. É um carrinho de mão que eu falei para vocês na aula passada. Todo o tempo eles vão, pegam o hidrogênio, jogam o hidrogênio aqui e voltam a descarregar para pegar mais hidrogênio. Então, essa é a função do NAD e do FAD. E aí, nessa conversa toda aqui, ficam os prótons e os elétrons. E esses elétrons começam a saltar esses degrauzinhos e vão liberando energia, ó. Vão liberando energia. E aí, no final da conversa toda, finalmente se encontra o hidrogênio com o oxigênio e forma água. Isso é basicamente a cadeia respiratória, de uma maneira bem simples de se explicar. Agora vamos explicar lá no detalhe. Como que ela acontece no detalhe? Agora fica complicado. Vamos lá, eu vou explicar bem devagarinho para vocês entenderem. Primeiro, bora dar nome aos bois aqui, porque tem tanta coisa aqui que... Gente, aqui, esses elementos aqui, essas proteínas, elas são como se fossem as escadas. Então, ela é a representação daqueles degrauzinhos que eu falei para vocês. Isto aqui, que está em amarelo, é a membrana plasmática da mitocôndria, tá bom? Então, é a famosa crista mitocondrial. Aqui na parte de dentro, aqui nessa parte aqui, é a parte de dentro da mitocôndria, a matriz mitocondrial, tá? É a parte intracelular. E esta área aqui de fora não é o meio extracelular. É porque essa imagem ela não mostra bem. Só que bem aqui, para cá para cima, ainda tem outra crista mitocondrial. Então, ele é uma área, como se fosse assim, ele é ele é uma região, só que ainda está dentro das cristas mitocondriais. E aí, depois que passar por outra membrana, é que vem o meio extracelular. Tá? Então, é como se fosse o pão de um hambúrguer. Mais ou menos essa é a lógica. E aqui, esta parte aqui que eu estou jogando aqui, o laser de vocês, é como se fosse a parte onde você coloca o pão, o queijo, o ovo, essa área toda aqui. Só que o pão, o queijo, o ovo, nessa representação, é os hidrogênios. Eu vou rechear essa área todinha aqui de hidrogênio. É assim que vai acontecer. Então, bora lá. Então, aqui é um meio intracelular entre cristas mitocondriais, aqui é a matriz, aqui é o matriz mitocondrial, aqui é a crista, e aqui são os degraus. Esse primeiro degrau aqui, ele se chama NAD-Q redutase. Então, este primeiro cara aqui é o NAD-Q redutase. Eu tenho um segundo elemento, só que ele não está aparecendo aqui. Por que ele não aparece? Porque ele aqui é uma reação química só para NADH. Então, se tivesse o FADH aqui, teria um segundo elemento bem aqui, que seria o FADH redutase. Tá? Porque só está aparecendo a reação do NAD, aí eles retiraram esse segundo elemento aqui. Esse terceiro elemento se chama citocromo C redutase. Então, este segundo elemento é o citocromo C redutase. Esta molécula aqui é o citocromo C. E este outro elemento aqui é o citocromo C oxidase. E este outro elemento aqui que funciona como se fosse um motorzinho, então vocês vão ver depois que ele é um motor, ele vai ser o ATP sintetase. Então, é aqui que vai ser produzido o ATP. Para facilitar o entendimento de vocês, e alguns livros também comentam dessa maneira, a gente vai chamar esses nomes aqui de complexos. Então, aqui é o complexo 1, aqui é o complexo 3 e aqui é o complexo 4. Por que não 2? Lembre-se, o complexo 2 não está aparecendo aqui. Ele seria para o FADH, o FADH. Só que não tem FADH aqui, então o complexo 2 não está aparecendo aqui. Só aparece o complexo 1, o 3 e o 4. E aqui eu tenho uma outra molécula que é importante falar dela, que vai ser a umbiquinona. Então eu tenho o citocromo C e a umbiquinona. O que esse citocromo C e a umbiquinona estão fazendo? Eles vão ficar o tempo inteiro fazendo isso daqui, olha. Eles vêm aqui e vêm aqui. Vem para cá
e volta para cá. Citocromo C é a mesma coisa. Vem aqui e vem aqui. Voltando de novo à conversa, ó. O complexo 1, todo o tempo vai ceder elétrons para um biquinona. E a umbiquinona leva esse elétron para o citocromo B, o complexo 3. Tá? Então, ele vai, recebe o elétron que estava aqui e leva esse elétron para o citocromo B, o complexo 3. E aí, depois, o citocromo C pega o elétron que passou para cá, olha, ele pega o elétron e passa para o complexo 4. E o complexo 4 leva o elétron para a formação de água. O oxigênio está esperando aqui no processo final, ó. Então, ele leva esse elétron para poder formar água. Beleza. Eu tenho oxigênio, eu tenho elétron, mas cadê o hidrogênio? Como é que o hidrogênio chega aqui? Ele vai chegar da seguinte maneira, ó. Toda vez que o NAD chega na conversa, que é a primeira etapa, ele libera o hidrogênio e libera elétrons. Então, ele liberou o hidrogênio, liberou elétrons, o elétron salta o complexo 1, e aí, no momento em que ele salta no complexo 1, ele permite que esse complexo 1 absorva o hidrogênio. E aí, o hidrogênio que está aqui fora, muito concentrado, olha, isso é biologia, é difusão. O hidrogênio que está muito concentrado sai para o meio extracelular. Então, ele é expulso para cá. E aí, por isso que começa a aumentar a concentração de hidrogênios aqui nesta área. Então, o hidrogênio sai, e aí o elétron que proporcionou isso. Quando a ubiquinona pega esse elétron, ele não deixa mais o complexo 1 eliminar hidrogênio para fora. Então, esta saída do hidrogênio só acontece porque ele recebeu o elétron, energia. E aí, essa energia oriunda do elétron aqui é que possibilitou essa saída do hidrogênio para cá, para este meio externo. E aí, a ubiquinona vem, pega o elétron e passa para cá. Quando ele passa para cá, mais hidrogênio sai de novo. Toma-te a segunda rajada de hidrogênio. Então, toda vez que o elétron vai passando de um lugar para outro, ele vai possibilitando o quê? A saída do hidrogênio para o meio externo. Aí, já nessa outra etapa aqui, não vai mais acontecer a saída do hidrogênio, porque este complexo, ele não é um complexo que vai reduzir, ele é um complexo que vai oxidar. Então, quando o elétron chega nessa etapa final, ele não vai mais permitir a saída do hidrogênio, porque não tem mais hidrogênio para sair. Mas ele vai proporcionar o quê? A junção do oxigênio com o hidrogênio. E aí, olha só o que vai acontecer. Esses hidrogênios que vão ficando muito concentrados aqui fora, eles começam a ir para esta bomba de ATP, a ATP sintetase. Quando o hidrogênio passa pela ATP sintetase, ele vai fazer um giro, ele vai girar. Toda vez que ele realiza esse giro, ele está gerando uma energia cinética, energia de movimento. Este giro vai ser aproveitado para a produção de energia química, que é o nosso ATP. Então, o hidrogênio vem, é como se fosse um revólver, ele promove o giro dessa ATP sintetase, e aí ele é jogado para cá para formar água. E aí se forma energia graças a esse giro da ATP sintetase. Então, da onde é que veio o hidrogênio para formar água? Ó, daqui deste meio, ele vem para a ATP sintetase, promove o giro para a formação de água. E é assim que se produz energia nesse processo de fosforilação oxidativa. E aí, nós temos no final os saldos de toda essa brincadeira. Então, aqui, nesta imagem, vocês estão vendo tudo o que aconteceu desde a segunda aula que eu estava explicando para vocês. Então, na glicólise, que é essa primeira etapa bem aqui, ó, eu já formei 2 ATPs, na verdade, eu gastei, né,
Eu estou gastando 2 ATPs para me ter um saldo de 2 ATPs. É o saldo que eu vou ganhar de 2 ATPs. E aí está se formando 2 NADs H, e aí formou o piruvato. O piruvato vai entrar no ciclo de Krebs. Para ele entrar no ciclo de Krebs, forma-se NADs, forma CO2, e ele entra no acetilcoenzima, entra no ciclo de Krebs. Aí forma todos esses produtos que a gente já viu, tem um saldo de 12 ATPs, para depois todos esses NADs e esses FADs formados, eles irem para a cadeia de transporte de elétrons, tá? Para produzir a maior quantidade de energia. Então, o saldo é esse, ó. Eu tenho na glicólise, eu vou ter 2 ATPs, tá? Que eu vou gastar, que eu vou perder, e eu vou ter um saldo aí entre 2 e 3. Se ele colocou 5 aqui. Gente, infelizmente, cada livro vai falar de uma maneira diferente, tá? Aí eu pego esse aqui de um livro, pego esse aqui de outro livro, aí já pode ver que já tem uma diferença. Mas, basicamente, o saldo é 2. A maioria dos livros vai dizer que o saldo é 2. E aí, quando chega no processo de ciclo de Krebs do ácido cítrico, eu vou ter todos esses saldos até que no final eu tenha um total de 32 ATPs. E eu não concordo com esses 32 ATPs. Na minha percepção, é claro, eu não sou pesquisador para estar fazendo estudo sobre isso, mas a gente produz 38 ATPs de saldo. São 38 ATPs. Sendo que, eu tirando 2 que foi usado no processo inicial, eu vou ter um saldo positivo de 36 ATPs.